Acredito firmemente que a palavra de Deus é o nosso guia principal na jornada cristã. Ela nos oferece orientação, consolo e estímulo nos momentos mais difíceis e nos mais alegres. A Bíblia, como livro sagrado, é a nossa fonte de sabedoria e inspiração, nos ajudando a entender melhor o plano de Deus para nossas vidas e para o mundo. Ao ler e refletir sobre as Escrituras, somos capazes de discernir a voz de Deus, compreendendo melhor sua vontade e propósito para nós. É essencial, portanto, que cultivemos o hábito de ler e estudar a Bíblia regularmente, permitindo que suas verdades sejam incorporadas em nossos corações e mentes, transformando nossas perspectivas e comportamentos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O estudo da Bíblia é uma jornada que nos leva a explorar a riqueza espiritual contida em suas páginas. Desde a criação do mundo até a promessa de uma nova terra e um novo céu, a Escritura nos apresenta uma narrativa coerente da relação de Deus com a humanidade. Ao longo dos capítulos e versículos, encontramos histórias de pessoas que enfrentaram desafios semelhantes aos nossos, e como elas responderam à graça e à misericórdia de Deus. Essas histórias nos servem de exemplo e encorajamento, mostrando como a fé pode ser vivida em meio às adversidades e como a obediência a Deus pode levar a uma vida plena e significativa. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. A oração é uma das práticas mais importantes na vida de um cristão, pois é através dela que nos comunicamos diretamente com Deus. Ao orar, expressamos nossa gratidão, confessamos nossos pecados, e pedimos orientação e força para enfrentar os desafios do dia a dia. A oração também nos permite interceder pelos outros, pedindo a bênção e a proteção de Deus sobre aqueles que amamos e sobre aqueles que precisam de nossa intercessão. É um momento sagrado de conexão com o divino, onde podemos experimentar a paz e a presença de Deus de maneira palpável, sentindo-nos confortados e fortalecidos para seguir em frente. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. A comunhão com outros cristãos é fundamental para o crescimento espiritual e para a manutenção da fé. Ao participar de serviços de adoração, grupos de estudo bíblico e outras atividades eclesiásticas, temos a oportunidade de nos conectar com irmãos e irmãs em Cristo, compartilhando experiências, aprendendo uns com os outros, e mutuamente nos encorajando na caminhada cristã. A comunidade cristã nos oferece um ambiente de apoio e amor, onde podemos encontrar ajuda espiritual, conselho e amizade, tornando mais fácil enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta.
É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Se você está procurando uma relação mais profunda com Deus e deseja entender melhor o propósito de sua vida, então é hora de buscar a orientação divina. Peça a Deus que ilumine seu caminho e lhe mostre como seguir em frente. Lembre-se de que a jornada espiritual é única para cada pessoa, e é importante ser paciente e fiel, confiando que Deus está sempre conosco. Digite amém. A fé cristã não é apenas uma crença intelectual, mas uma vida transformada pela presença de Cristo. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, somos chamados a viver de acordo com os princípios do Reino de Deus, amando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. Essa jornada de discipulado nos leva a crescer em caráter, a desenvolver frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, e a viver de maneira que honre a Deus. É uma caminhada que exige dedicação e perseverança, mas que também traz incontáveis bênçãos e alegrias espirituais. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. O perdão é um aspecto crucial da vida cristã. Quando pecamos, devemos reconhecer nosso erro, arrepender-nos e buscar o perdão de Deus. Além disso, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoa. O perdão não apenas nos liberta do peso da culpa e da raiva, mas também nos permite caminhar em liberdade espiritual, restaurando relações e promovendo a paz. É um ato de obediência a Deus e um reflexo do amor incondicional que Ele nos demonstrou. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A missão de um cristão é compartilhar a boa notícia do Evangelho com todos os povos. Isso pode ser feito de muitas maneiras, desde testemunhar sobre a própria experiência com Deus até envolver-se em projetos missionários que visam atender às necessidades espirituais e físicas de comunidades necessitadas. Ao participar da Grande Comissão, estamos cumprindo o mandato de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A
A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A esperança cristã é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, que sobrepujou a morte e nos deu a promessa da vida eterna. Essa esperança nos sustenta nos momentos de dor e incerteza, lembrando-nos de que nosso futuro é seguro nas mãos de Deus. Ela nos motiva a viver de maneira que reflita a luz de Cristo, buscando fazer a diferença no mundo ao nosso redor e preparando-nos para o dia em que veremos Jesus face a face. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Agora que você refletiu sobre esses aspectos da vida cristã, é importante que você considere onde está em sua própria jornada. Espiritualismo. Responda com número. A gratidão é uma atitude que deve caracterizar a vida de um cristão. Ao refletirmos sobre as bênçãos que recebemos de Deus, somos lembrados de sua bondade e fidelidade. A gratidão nos ajuda a manter a perspectiva certa, focando nos dons de Deus em vez de nos problemas, e a viver de maneira que demonstre apreço pelo que temos. É uma atitude que pode ser cultivada através da oração, da reflexão e da ação, trazendo paz e contentamento à nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A sabedoria é um dom de Deus que nos permite ver as coisas do ponto de vista dele. Ela nos ajuda a entender o que é importante e a tomar decisões que estão de acordo com a vontade de Deus. A sabedoria pode ser adquirida através da leitura e meditação das Escrituras, da oração e do conselho de irmãos e irmãs mais maduros na fé. É essencial para navegar pelas complexidades da vida, tomando escolhas sábias que refletem a orientação divina. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A humildade é uma virtude que Deus honra. Ela envolve reconhecer nossa dependência de Deus e nossa limitação, e estar dispostos a aprender e crescer.
A humildade nos permite receber a graça de Deus e orientação de outros, e nos ajuda a viver de maneira que seja agradável a Deus. É um atributo que pode ser desenvolvido através da autorreflexão, da oração e da disposição em servir e aprender com os outros. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A comunicação eficaz é essencial nas relações cristãs. Isso inclui ouvir atentamente, falar a verdade com amor e ser transparente em nossas interações. Ao comunicar-nos de maneira eficaz, podemos evitar mal-entendidos, resolver conflitos de forma saudável e edificar uns aos outros. A comunicação também é crucial na nossa relação com Deus, expressando nossos pensamentos, sentimentos e pedidos a Ele de forma aberta e honesta. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. Agora que você considerou a importância da gratidão, sabedoria, humildade e comunicação eficaz, é hora de considerar como você pode aplicar esses princípios em sua vida diária. Comente presente. O amor é o mandamento central da vida cristã. Jesus nos ensinou a amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e a amar ao próximo como a nós mesmos. O amor cristão é caracterizado pela generosidade, compaixão e disposição em servir. Ao amar dessa maneira, demonstramos o caráter de Deus e refletimos a luz de Cristo no mundo, trazendo esperança e transformação às pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A disciplina espiritual é essencial para o crescimento cristão. Isso inclui práticas como a oração, o jejum, a meditação na palavra de Deus e o serviço aos outros. Ao cultivar essas disciplinas, estamos nos conformatando à imagem de Cristo, desenvolvendo a nossa fé e tornando-nos mais eficazes no cumprimento da missão de Deus. A disciplina espiritual requer compromisso e perseverança, mas traz frutos espirituais abundantes e uma vida mais plena e significativa. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A
A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A comunidade eclesiástica desempenha um papel vital na vida de um cristão. Ela nos oferece um ambiente de apoio, encorajamento e crescimento espiritualismo. Ao participar ativamente da vida da igreja, podemos aprender com a experiência e o conhecimento de outros, receber orientação espiritual, e contribuir com nossos dons e talentos para o bem comum. A igreja é o corpo de Cristo, e cada membro tem um papel único a desempenhar na obra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A responsabilidade social é um aspecto importante da vida cristã. Como seguidores de Jesus, somos chamados a cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas e de todos aqueles que estão em necessidade. Isso pode ser feito através de ações práticas de caridade, defesa dos direitos dos oprimidos e promoção da justiça social. Ao assumir essa responsabilidade, demonstramos o amor de Cristo pelas pessoas e contribuímos para a construção de um mundo mais justo e compassivo. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Agora que você refletiu sobre o amor cristão, a disciplina espiritual, a comunidade eclesiástica e a responsabilidade social, é hora de considerar como você está disposto a aplicar esses princípios em sua vida. Escreva sim. A autoridade da Bíblia é um pilar fundamental da fé cristã. Como a palavra inspirada de Deus, a Bíblia nos oferece uma visão clara da natureza de Deus, da condição humana e do plano de salvação. Ela é a nossa fonte principal de doutrina e prática, nos guiando em questões de moralidade, ética e relacionamentos. Ao aceitar a autoridade da Bíblia, estamos submetendo nossas vidas à orientação divina e nos comprometendo a viver de acordo com os padrões e princípios estabelecidos por Deus. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. 2.
A doutrina da Trindade é central na teologia cristã, afirmando que Deus existe como uma unidade de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina nos ajuda a entender a natureza de Deus e a relação entre as pessoas divinas. A Trindade é uma verdade misteriosa, mas fundamentada nas Escrituras, e é essencial para a nossa compreensão da salvação, da criação e da obra de Deus no mundo. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. A salvação é um dom gratuito oferecido por Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela nos liberta do pecado e nos restaura a relação correta com Deus, oferecendo-nos a vida eterna e a adoção como filhos de Deus. A salvação é recebida pela fé, e sua evidência é vista na transformação da vida, no amor pelos irmãos e na obediência à vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. 4. A vida eterna é a promessa mais gloriosa feita por Jesus aos que creem nele. Ela envolve a comunhão contínua com Deus, na presença de Jesus, onde haverá alegria, paz e felicidade sem fim. A vida eterna começa desde o momento em que a pessoa aceita a Cristo, e se desenvolve ao longo da vida, culminando na ressurreição dos justos, quando receberemos corpos glorificados, livres do pecado e da morte, para viver com Cristo para sempre. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. 5. Qual sinal você sentiu que o chamou para refletir sobre sua jornada espiritual e considerar a importância de viver de acordo com os princípios cristãos? 6. A experiência de um cristão com Deus é única e pessoal, envolvendo uma relação viva e dinâmica com o Criador. Ela pode ser marcada por momentos de grande alegria, paz e realização, bem como por desafios e lutas espirituais. No entanto, em todos os momentos, a presença de Deus é uma constante, oferecendo conforto, orientação e fortalecimento. A experiência cristã é um convite para viver uma vida que honre a Deus e que seja marcada pela gratidão, pelo amor e pela obediência à sua vontade. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta.
É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. 7. Comente Quero saber para descobrir mais sobre como viver uma vida plena e significativa em Cristo, explorando os desafios e bênçãos que vêm com a jornada cristã.